Você já parou no meio de um dia normal, no trânsito, no trabalho ou no chuveiro, e sentiu que algo estava faltando, sem conseguir nomear o quê? Não era cansaço, não era fome, não era nada que desse para resolver com uma lista de tarefas ou com um final de semana de descanso. Era uma coisa mais funda, uma espécie de vazio que aparece quando a vida está indo bem. Quando você olha para tudo que construiu e ainda se pergunta: é isso? Esse sentimento tem nome. Ele foi estudado, filosofado, dissecado por algum dos maiores pensadores da história. E o mais importante, ele tem resposta. Não uma resposta única, são 5. 5 pensadores em épocas e contextos totalmente diferentes que se depararam com essa pergunta que você está fazendo para si mesmo. E encontraram respostas que mudaram o que significa estar vivo. Fica até o final porque a última vai ficar com você por muito tempo. O problema não é sentir esse vazio. O problema é que ninguém nos ensina a lidar com ele. A escola passa anos te ensinando história, matemática, física, mas nunca para te perguntar por que você está aqui, o que faz a sua vida valer a pena. A religião oferece uma resposta, mas nem todo mundo se identifica com ela. A cultura te diz, seja feliz, compre isso, conquiste aquilo, mas a felicidade que promete é sempre a próxima, nunca é agora. E aí a gente cresce carregando realizações por fora, mas sempre mantendo aquela pergunta por dentro. E é aqui que a filosofia entra. Não como uma teoria distante, mas podemos dizer como uma tecnologia mental. Ferramentas desenvolvidas por pessoas que encararam a existência de frente e recusaram respostas fáceis. Vamos a elas. Começa no século IV a.C., na Grécia Antiga. Aristóteles, aluno de Platão, professor de Alexandre o Grande, escreveu uma obra chamada Ética a Nicômaco, onde ele faz uma pergunta simples: o que todos os seres humanos buscam no fundo de tudo? E a resposta dele foi eudaimonia. A gente traduz como felicidade, mas essa tradução acaba perdendo muito. Eudaimonia é mais parecido com florescimento, como uma planta que está sendo exatamente o que ela foi feita para ser. Para Aristóteles, um martelo tem propósito quando martela bem, uma faca tem propósito quando corta bem, e um ser humano tem propósito quando usa plenamente as suas capacidades únicas. A razão, a virtude, a vida em comunidade. Não é o prazer momentâneo, não é a fama, não é a riqueza. É a sensação de estar sendo genuinamente quem você é capaz de ser. Isso ressoa em você, porque vai ficar mais intenso. Agora, pula para o ano 161 d.C. Um homem é coroado imperador de Roma, o maior poder do mundo ocidental. Mas ele não queria o poder, ele queria filosofar. Seu nome era Marco Aurélio, e toda noite antes de dormir ele escrevia um diário que nunca foi feito para ser publicado. Era uma conversa consigo mesmo. Esse diário chegou até nós como Meditações e é um dos livros mais vendidos até hoje. E o que Marco Aurélio escrevia ali? Ele repetia para si mesmo incansavelmente um conceito estoico. Você não controla como acontece, você controla como responde. Para os estoicos, o sentido da vida não está em alcançar coisas externas, está em agir com virtude e integridade, independente do que o mundo faça com você. E tem algo de arrepiante nisso. Marco Aurélio governava 70 milhões de pessoas, inventou guerras, pragas, traições, e a resposta que ele encontrou para o sentido da vida era acessível para qualquer um. Inclusive a Epiteto, que foi escravo, literalmente acorrentado, e se tornou um dos filósofos mais influentes da história, porque percebeu que ninguém podia acorrentar a sua mente. Então, o sentido para os estoicos está no que você faz com o que você tem, não o que você tem. Agora vem um pensador que vai incomodar mais. Nietzsche, no século XIX, fez uma afirmação que chocou o mundo. Deus está morto. Mas ele não estava comemorando, ele estava em pânico. Porque Nietzsche entendeu que por séculos o Ocidente tinha organizado todo o seu sentido de propósito em torno de uma narrativa religiosa e que essa narrativa estava perdendo força. E a pergunta que o aterrorizava era: se não tem uma resposta pronta lá em cima, o que acontece com o sentido da vida? E a resposta de Nietzsche foi radical. Você cria o seu próprio sentido. Não espere que alguém te diga para o que você veio ao mundo. Não terceirize seu propósito para uma instituição, para um guru, para uma tradição. Você existe, você pensa, você sente, então você é capaz de escolher para quais valores vai viver. E ele lançou um desafio que ficou famoso como o eterno retorno. Se você tivesse que viver essa vida exatamente como está vivendo, infinitas vezes sem mudar nada, você viveria da mesma forma? Se a
resposta for não, o que você precisa mudar agora? Nietzsche não dá conforto, ele dá responsabilidade. E às vezes a responsabilidade é mais poderosa do que o conforto. Albert Camus foi um escritor e filósofo francês que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, e ele chegou a uma conclusão que parece deprimente, mas é na real libertadora. A vida não tem sentido inerente. Nós somos seres que exigem sentido, e o universo é indiferente a essa exigência. E essa tensão entre o que queremos e o que existe, ele chamou de o absurdo. Viver plenamente com consciência, apesar da falta de sentido absoluto. Criar beleza, amor e experiência, mesmo sabendo que tudo é temporário. Para ilustrar isso, ele usou o mito de Sísifo, o homem condenado pelos deuses para empurrar uma pedra até o topo de uma montanha, para ela rolar de volta para sempre. Parece uma punição terrível, mas Camus dizia, é preciso imaginar Sísifo feliz. Porque no momento de empurrar a pedra, Sísifo é completamente livre. A tarefa é dele, o esforço é dele, a consciência é dele. E talvez a vida seja isso, não uma missão com um destino certo, mas um esforço consciente e apaixonado que vale a pena por si mesmo. O último pensador, ele não chegou na sua resposta numa biblioteca ou numa universidade. Ele chegou num campo de concentração nazista. Em 1944, Viktor Frankl perdeu a esposa, os pais, o irmão nas câmaras de gás de Auschwitz. Ficou com nada, nenhuma família, nenhuma posse, nenhum futuro garantido. E dentro daquele horror, ele observou algo que outros pioneiros também notavam. E depois de tudo, quem sobrevivia não era o mais forte. Era quem tinha um motivo para sobreviver. Quem tinha uma filha esperando, um livro para terminar, uma missão que só ele podia cumprir. E a tese central dele, condensada no livro Em Busca de Sentido, é poderosa. O ser humano pode suportar qualquer como se tiver um porquê. Não precisamos de uma vida sem sofrimento. Precisamos de uma vida com motivo suficiente para atravessar o sofrimento. E onde encontrar esse sentido? Frank dizia que ele aparece em 3 lugares. No que você cria, num trabalho, numa arte, numa ideia que você traz ao mundo, no que você ama, nas relações que te conectam a algo além de você mesmo, e na forma como você enfrenta o sofrimento, na dignidade que você carrega com o que você não pode evitar. Não é uma resposta fácil, mas é uma resposta honesta. E ela nasce de alguém que perdeu tudo e ainda assim escolheu o sentido. 5 pensadores, 5 diferentes respostas. Aristóteles diz, floresça sendo quem você é. Marco Aurélio diz, haja com virtude no que você controla. Nietzsche diz, crie seus próprios valores com coragem. Camus diz, viva apaixonadamente apesar da incerteza. E Frankl diz, encontre um porquê que seja maior do que você. Elas parecem diferentes e são, mas tem um fio em comum em todas elas. O sentido não está esperando por você em algum lugar. Ele não vai aparecer quando você tiver mais dinheiro, mais tempo, mais segurança. Ele aparece quando você para e pergunta de verdade. O que importa para mim? O que eu estou construindo? Para quem eu estou vivendo? Essas perguntas não têm resposta universal, mas têm a sua resposta. E encontrá-la, esse é o trabalho mais importante que existe. E agora eu quero saber de você. Desses 5 pensadores, qual fez mais sentido para sua vida agora? E se esse vídeo te fez pensar em algo que você estava evitando pensar, então ele fez exatamente o que ele deveria fazer. Compartilhe com alguém que você também acha que está buscando esse sentido. Aproveite, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.